Aos amados irmãos que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Um feliz sábado a todos e que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Bom, nós estamos na sétima parte do Talmud, tá bom? Um estudo muito interessante, no qual eu também estou aprendendo muito. E mais uma vez eu reforço a ideia de que esse estudo veio por uma dúvida pessoal e várias pessoas têm entrado em contato comigo dizendo que também estão aprendendo muito sobre esse estudo. Então fico muito feliz, louvado seja Deus por isso. E vamos aprender agora um pouco mais sobre a Talmud. Vamos começar. Bom, nós vamos começar a estudar o livro dos períodos e nós vamos aprender sobre o Shabat e o descanso em Yom Kippur. Já vou explicar em slides para frente o que significa Yom Kippur, qual a importância dele e qual a importância dele para compreendermos o dia que Jesus morreu. O Yom Kippur está no meio disso. Vamos continuar. Bom, o Shabat, vamos ver o que a Talmud coloca em cima do Shabat e ver onde eles erram e acertam, né? Muito bem, descansar no sétimo dia. Êxodo 23, 12. 6 dias farás os teus trabalhos, mas o sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro, né? Então, realmente, Deus tinha a ideia de que todos pudessem descansar no santo dia. E no povo de Israel, naquele período, existia escravidão por dívida de dinheiro. Então, até aqueles que se vendiam, estavam devendo algum irmão e queriam pagar com trabalhos, isso existia naquela época, né? Então, eles também tinham que descansar. Então, realmente, aqui bate, né? Está diretamente relacionado. Bom, vamos ler a Lei 88. Não fazer trabalho proibido. Êxodo capítulo 20, versículo 10. Vamos entender isso aqui. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. A ideia dos judeus é que trabalho proibido, de acordo com a interpretação da Talmud, é que qualquer coisa é trabalho. Para você ter uma ideia, se eu desse no sábado acima de 200 passos, por exemplo, eu andasse no pé andando 201 passos, eu já estava transgredido o sábado. Então, para você ver que na época de Jesus e hoje, muitas pessoas não entendem a guarda do sábado. A guarda do sábado é para trabalho servil. Vou dar um exemplo. Eu sou professor de matemática. Então, esse é o trabalho que eu ganho o meu sustento. Então, no sábado, eu não posso dar aula de matemática, porque eu tenho que descansar de meu trabalho. Esse é o trabalho. Só que os judeus não entendiam dessa forma, porque eles estavam imitando a Talmud. Então, para os judeus, curar uma pessoa no sábado era trabalho. E a Bíblia não diz isso. Para os judeus, ajudar um próximo a colher espigas para comer, para se alimentar, era trabalho. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o dono da vinha, o dono da plantação, não pode colher no sábado. Aí a Bíblia deixa bem claro. Mas um terceiro que não é dono, ele colher no sábado para comer, isso não é trabalho. Então os judeus tinham uma ideia errada em relação ao trabalhar no sábado, como hoje muita gente também tem. Então, para eles, qualquer trabalho era proibido, né? Eles usam o versículo de descanso de maneira correta, de guardar o sábado de maneira correta, mas quando ele coloca o trabalho, tudo é proibido. Então não é bem assim. Vamos para o próximo. Lei número 89 diz assim: a corte rabínica não deve infligir punição no Shabat, ou seja, não devem punir as pessoas no sábado. Vamos ver se também está escrito? Êxodo 35, 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Então, o que está dizendo? Aqui nesse versículo não está dizendo isso. Ele não está dizendo. Mas muitos versículos do Talmud, ele pega um versículo isolado que representa um contexto. Isso é muito importante nós colocarmos novamente aqui. Esse versículo está dizendo que eu não posso acender fogo. Ah, então quer dizer que hoje eu não posso acender fogo? Uma coisa é você ter um fogão em casa, outra coisa é você ter um machado para molar, cortar o galho, ajustar para virar lenha para poder acender. Tá? Então a gente tem que saber entender essa colocação. O sábado ele é para trabalho servil.
Então, quando a pessoa, na época, ele tinha todo um trabalho para acender um fogo, é diferente. No sábado, eu posso acender meu fogão e fazer a comida para alguém que está passando fome na rua. Um vizinho meu está doente, eu posso cozinhar para o vizinho que está doente. Então, é justamente esses pontos que nós temos que ter em mente. Então, aqui, nesse versículo, não está dizendo diretamente isso. Tá? Vamos para o próximo. Número 90. Diz assim: não andar para fora dos limites da cidade no sábado. Êxodo 16, 29. Vamos ver se está escrito isso? Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Primeiro que aqui, eles estavam no deserto. A ideia de se afastar não é porque não pode andar, é para não se perder. Um outro ponto, nesse momento o povo não tinha cidade. Eles não estavam tendo uma cidade. Então a colocação bíblica do que está escrito aqui, o que Deus está dizendo para o povo? Não precisa procurar comida, porque eu estou te dando porção dobrada. Então esse versículo não bate diretamente com a Talmud. Temos que lembrar isso também. Lembrando, um outro ponto também importante, que eu volto a falar, que um versículo isolado pode ter um contexto em cima disso, tá? Mas esse aqui realmente não bate. Bom, vamos lá. Regra de número 91. Santificar o dia com Kiddush e Havdalah. Se eu pronunciei errado, os irmãos que souberem o hebraico, por favor, pode colocar no comentário. Eu, com muita humildade, vou reconhecer que eu posso ser pronunciado errado e vou aprender com você, sem nenhum problema. Olha o que diz, realmente se bate, Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Bom, a santificação do sábado não está envolvendo nenhum desses dois pontos diretamente. Isso foi a tradição dos homens que colocou. Aí você pergunta, o que significam essas palavras? Vamos aprender agora. Vamos lá. Kiddush e Hadalá diz assim: Kiddush é a bênção recitada sobre o vinho ou suco de uva, para santificar o Shabat ou uma festa judaica. Então, quando Jesus levanta o vinho, eis o meu sangue, ele indiretamente está praticando isso. É impressionante, né? E Havdalah é uma cerimônia religiosa judaica que marca o final do sábado e dos dias sagrados, iniciando uma nova semana. Existe uma colocação dessas duas cerimônias lá em Atos dos Apóstolos, que muitas pessoas acreditam que ter sido também a Santa Ceia, tá? E depois do sábado. A gente não vê nenhum apóstolo fazendo ceia no sábado. Vou deixar isso bem claro. Então é interessante essa colocação. Mas a Bíblia não diz que isso é obrigatório para a santificação. Ela não diz, ela manda santificar. O sábado é o sétimo dia. Ele é o último dia da semana. Como eu vivo esse sétimo dia, ele vai ser o reflexo da minha semana. Então isso aqui é muito mais tradição do que uma coisa assim, Deus mandou fazer isso. Tá? Então é muito bom a gente pensar nesse sentido também. Bom, o item 2 do livro dos períodos é o descanso em Yom Kippur. O Yom Kippur, ele é o dia da expiação e dia do perdão. E Yom Kippur, ele acontece no dia 9 e 10 de Tishrei. Se eu tiver errado, os irmãos podem me corrigir. Ou no dia 24 e 25 de setembro desse ano. Tá? Coloquei aí a data só para a nível de curiosidade, como seria. Então vamos continuar. Regra de número 92. Descansar em Yom Kippur de um trabalho proibido. Levítico 16:31 diz assim: é um sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. O que significa? O Yom Kippur, ou dia da expiação, ele não cai no dia de sábado. Não é regra que todo sábado caia. Mas se esse dia cair na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ou no dia da preparação que é sexta, ou no domingo, o judeu deveria viver ele como um sábado. Assim como também acontece na festa dos pães asmos, que é um dia depois da Páscoa. Ele é o sábado anual dos judeus, chamado assim. Então existiam certas festas ou solenidades que caiu no dia de semana. Então, quando isso acontecia, eles tinham que viver como um sábado. Então, Levítico 16:31, ele não diz que é diretamente, mas ele é o contexto explicando isso. Vamos para o próximo. Bom, como ele é visto como um sábado solene, ou seja, cai no dia da semana e tem que ver como um sábado, a Lei 93 diz assim: não fazer trabalho proibido. Está em Levítico 23:31. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações.
Então, o que ele está dizendo? Se no dia de sábado eu não posso fazer um trabalho servil, no dia da expiação eu também não posso. Só que, claro, a ideia de trabalho dos judeus da época de Jesus eram diferentes do contexto de que representa realmente o trabalho. Então, se eles viam agora do sábado com um tipo de ideia errada, eles também vão ver aqui com um tipo de ideia errada do dia de guarda. Vamos continuar. Mas aqui bate exatamente o contexto. Regra de número 94. Você pode perceber que eu não tenho as outras duas regras, né? Das três indicações, porque no material que eu pego ele não me disse. Então procurei encontrar em outros materiais, eu não consegui encontrar. Mas eu vou continuar pesquisando e se eu encontrar, vou colocar no próximo vídeo um rodapézinho fazendo a correção, tá bom? Não se preocupe. Infligir a si mesmo, Levítico 16, 29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Então, esse infligir não significa mutilar. Vamos colocar bem especificado isso. Esse infligir não é mutilar. Esse infligir, ele representa você ficar triste, você reconhecer que é pecador e precisa de Deus, você se humilhar para Deus, é isso que representa. E como ele é visto como um sábado solene, como já foi falado anteriormente, você não pode realizar nenhum trabalho realmente. Vamos continuar. Bom, e a última regra, não comer ou beber. Levítico 23, 29 diz assim: porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será extirpada do seu povo. Graças a Deus essas regras mudaram, né? Ninguém hoje é morto por infligir ou por estar em pecado, né? As pessoas vão ser julgadas, isso é um outro tema, e realmente essa maldição da lei de pecou, morreu não tem mais. Isso, Jesus nos libertou disso, né? Mas nesse versículo aqui, ele não diz diretamente não come, não beba. Mais uma vez eu volto a falar que às vezes um versículo está dentro de um contexto e nesse contexto está colocado o que está sendo colocado pela Talmud, ou está sendo registrado por essa lei. Que possamos ter compreendido um pouco mais. Que Deus abençoe os amados irmãos. Um ósculo santo a todos.